Com a chegada do inverno, Mimosa se tornava um problema cada vez maior. Atrasava-se para o trabalho todas as manhãs e se justificava dizendo ter perdido a hora. Sentia misteriosas dores, mas nunca perdia o apetite. Sob qualquer pretexto, ela fugia do trabalho para ficar no lago, onde passava o tempo encarando seu estulto reflexo. No entanto, também corriam alguns rumores mais sérios. Certo dia, enquanto Mimosa passeava alegre pelo jardim, meneando o longo rabo e mascando feno, Esmeralda chamou de lado. Mimosa, disse ela, tenho algo muito importante para dizer. Hoje de manhã vi você olhando por cima da cerca viva que divide a fazenda dos bichos e a Foxwood. Um dos homens do Sr. Pilkington estava do outro lado. E então, eu estava muito longe, mas tenho quase certeza de que vi isso. Ele conversava com você. E você deixou que ele acariciasse o seu focinho. O que isso significa, Mimosa? Eu não... Isso é mentira, Mimosa exclamou, empinando-se e pisando o chão com força. Mimosa, olhe nos meus olhos. Você me dá a sua palavra de honra de que aquele homem não estava afagando seu focinho? Isso é mentira, repetiu Mimosa. Mas ela não conseguia olhar Esmeralda nos olhos, e no momento seguinte saiu em disparada, galopando rumo ao campo. Um pensamento se apossou de Esmeralda. Sem dizer nada para os outros, ela foi até o estábulo de Mimosa e revirou toda a palha com seu casco. Escondidos no palheiro estavam um torrão de açúcar e inúmeras fitas das mais variadas cores. 3 dias depois, Mimosa desapareceu. Por algumas semanas não se soube de seu paradeiro. Então os pombos relataram tê-la visto no outro lado de Wellington, atrelada a uma elegante charrete vermelha e preta, do lado de fora de uma taverna. Um gordalhão da casa rosada, com calça xadrez e polainas, provavelmente um taberneiro, acariciava seu focinho e lhe dava açúcar. Havia sido tosqueada fazia pouco tempo e usava uma fita escarlate em seu topete. Parecia estar feliz, disseram os pombos. Nenhum dos bichos mencionou Mimosa novamente. Em janeiro, o clima piorou amargamente. O solo ficou duro como ferro e não era possível trabalhar nos campos. Muitas assembleias foram organizadas no grande celeiro e os porcos se furtavam a planejar os trabalhos da estação vindoura. Acordou-se que os porcos, que eram obviamente mais espertos que os demais bichos, decidiram todas as questões da política da fazenda, ainda que suas decisões tivessem de ser ratificadas pelo voto da maioria. Tudo teria funcionado bem, se não fossem as contendas entre Bola de Neve e Napoleão. Os dois discordavam em todos os pontos em que fosse possível discordar. Se um sugerisse mais terreno para cultivo de cevada, o outro certamente exigiria um maior terreno para cultivo de aveia. E se um dissesse que tal e tal campo são adequados para cultivo de repolho, o outro afirmaria serem péssimos para tudo exceto nabos. Cada um tinha os seus seguidores, e houve alguns debates violentos. Durante as assembleias, Bola de Neve geralmente conquistava a maioria com seus discursos brilhantes, mas Napoleão era melhor em angariar apoiadores em longo prazo. Tinha particular prestígio entre as ovelhas, que nos últimos dias passaram a balir 4 pernas bom, 2 pernas mal, indiscriminadamente, muitas vezes interrompendo as assembleias. Notou-se que eram elas que puxavam um 4 pernas bom, 2 pernas mal, nos momentos cruciais dos discursos de Bola de Neve. Ele, que estudava de perto alguns velhos volumes de agricultor e pecuarista encontrados no casarão, estava cheio de planos de inovações e melhorias. Falava com propriedade sobre drenagem de terrenos, silagem e escória básica, e desenvolveu um complexo projeto para que todos os bichos eliminassem seu esterco diretamente nos campos, em um ponto diferente a cada dia, para eliminar o trabalho de carretagem. Napoleão não desenvolvia nenhum projeto, mas disse placidamente que o de Bola de Neve não daria em nada e que ele estava esperando sua hora.
De todas as controvérsias, porém, nenhuma foi mais mordaz do que aquela em relação ao moinho de vento. No imenso pasto, não tão longe das instalações, havia um pequeno outeiro, que era o ponto mais alto da fazenda. Após estudar o solo, Bola de Neve declarou que aquele era o local perfeito para um moinho de vento, que operaria um dínamo e forneceria energia elétrica à fazenda. Isso acenderia os estábulos, aquecendo-os no inverno, e também ativaria uma serra circular, um triturador, um fatiador e uma ordenhadeira elétrica. Os outros bichos nunca tinham visto nada parecido, pois a fazenda era antiga e dispunha apenas do maquinário mais rudimentar possível. E ouviram admirados as imagens que Bola de Neve evocava dos aparelhos mais fantásticos, máquinas que faziam todo o serviço dos bichos, enquanto eles pastariam relaxados nos campos ou aprimorariam sua inteligência com leitura e conversação. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam praticamente finalizados. Os detalhes mecânicos vieram parcialmente de 3 livros que pertenciam ao Sr. Jones. 1000 afazeres domésticos, Seja seu próprio pedreiro e Eletricidade para iniciantes. Bola de Neve transformou em estúdio um galpão onde ficavam as incubadoras, cujo chão de madeira lisa era ideal para desenhar. Ali se confinava por horas a fio, com seus livros apoiados em pedras e com um pedaço de giz metido entre os nós do seu casco. Ele se movia com agilidade de um lado para o outro, desenhando linhas e linhas e deixando escapar pequenos ganidos de excitação. Os planos gradualmente se transformaram em um complexo emaranhado de engrenagens e manivelas, ocupando mais da metade do chão, o que para os demais era absolutamente ininteligível, mas muito impressionante. Todos iam observar os desenhos de Bola de Neve, pelo menos uma vez ao dia, até os patos e as galinhas, que penavam para não pisar sobre as marcas de giz. Só Napoleão mantinha-se alheio. Desde o início manifestara-se contra o moinho. Um dia, porém, inesperadamente decidiu examinar os planos. Andou lentamente pelo galpão, olhou de perto cada detalhe dos planos, borrando-os cá e lá com soprões. Então, parou por um instante, a contemplá-los de soslaio. De súbito, ergueu a pata traseira, urinou sobre os planos e saiu sem dizer palavra. Toda a fazenda estava profundamente dividida a respeito do moinho de vento. Bola de Neve não negava que construí-lo seria trabalhoso. Teriam de extrair pedras e erguer paredes. Em seguida, precisariam construir as pás. Por fim, seriam necessários dínamos e cabos. Como arrumariam tudo isso, Bola de Neve não disse. Garantiu, porém, que o moinho poderia ser feito em 1 ano. Declarou que, depois de tudo isso, a economia de trabalho seria tanta que os bichos precisariam trabalhar apenas 3 dias por semana. Napoleão, por sua vez, argumentava que a maior necessidade daquele momento era aumentar a produção de comida e que se os bichos perdessem tempo com o moinho, morreriam de fome. Formaram-se 2 facções sobre os lemas: vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias e vote em Napoleão e na manjedoura farta. Benjamin foi o único bicho que não tomou partido. Recusava-se a acreditar tanto que os alimentos se multiplicassem quanto que o moinho aliviasse a labuta. Com moinho ou sem moinho, disse ele, a vida continuaria como sempre foi, isto é, ruim. Além da disputa sobre o moinho, havia a questão da proteção da fazenda. Compreendia-se que, embora os seres humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, eles poderiam fazer outra investida, mais determinada para recuperar a fazenda e restabelecer o Sr. Jones. Eles tinham todos os motivos para tentar, visto que a notícia da derrota já havia se espalhado por todo o campo e os bichos vizinhos se rebelavam mais do que nunca. Como de costume, Bola de Neve e Napoleão estavam em desacordo. Para Napoleão, aquilo de que os bichos precisavam era adquirir armamentos e aprender a usá-los. Para Bola de Neve, eles deveriam enviar mais pombos para incitar a rebelião entre os bichos das outras fazendas. Um argumentava que, se não pudesse se defender, estariam fadados à derrota. O outro rebatia que, se as rebeliões ocorressem por toda parte, não seria preciso se defender.
Os bichos ouviram primeiro Napoleão, depois Bola de Neve, e não conseguiam decidir qual dos dois tinha razão. No fim das contas, estavam sempre de acordo com aquele que tomasse a palavra. Enfim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve se concluíram. Na assembleia do domingo seguinte, o início dos trabalhos para o moinho de vento foi levado à votação. Quando os bichos se reuniram no grande celeiro, Bola de Neve levantou-se e, mesmo que fosse ocasionalmente interrompido pelo balir das ovelhas, expôs suas razões de defender a construção do moinho. Ao que Napoleão replicou com muita calma que o moinho era uma besteira e aconselhou que todos votassem contra e rapidamente retomou o assento. Falou por meros 30 segundos e parecia quase indiferente à reação que produziria. Bola de Neve saltou e, ordenando silêncio às ovelhas que haviam tornado a balir, apelou com ardor em prol do moinho. Até aquele momento, os bichos viam-se igualmente divididos entre suas preferências, mas por um instante a eloquência de Bola de Neve conquistou-os todos. Ele pintou, com frases deslumbrantes, um retrato de como a fazenda dos bichos seria quando todo o peso da sorte da labuta fosse tirado das costas dos bichos. Sua imaginação viajara para muito além dos trituradores e fatiadores. A eletricidade, dizia ele, faria funcionar debulhadoras, arados, ancinhos, rolos compressores, ceifeiras e enfardadeiras, além de fornecer a todos os estábulos luz elétrica, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Ao término de seu discurso, não havia dúvidas quanto aos votos. Napoleão, entretanto, ergueu-se de imediato e, lançando um olhar estranho e oblíquo em direção à Bola de Neve, emitiu um ganido agudo, como nunca jamais ouviram emitir. De imediato, ouviram-se latidos terríveis do lado de fora, e 9 cachorros enormes, com coleiras de bronze, invadiram o celeiro. Avançaram diretamente contra a Bola de Neve, que, num rápido salto, por pouco escapou de suas presas mordazes. Escapuliu do celeiro num piscar de olhos, perseguido pelos cães. Espantados e amedrontados demais para dizer qualquer coisa, todos os bichos se amontoaram à porta para ver a perseguição. Bola de Neve corria pelo grande pasto que dava para a estrada. Corria como apenas um porco sabe correr, mas os cães seguiam no seu encalço. De repente escorregou, e era quase certo que o pegariam. E ei-lo novamente correndo, mais rápido que nunca, e novamente os cachorros o alcançando. Um deles chegou a morder o rabo de Bola de Neve, mas o porco, num sacode, libertou-se a tempo. Enfim, arrancou mais um pouco e, com alguns centímetros de vantagem, atravessou um buraco na cerca viva e não foi mais visto. Mudos e aterrados, os bichos voltaram vacilantes para o celeiro. Em um instante, os cachorros voltaram correndo. A princípio, ninguém podia imaginar de onde tais criaturas teriam saído, mas o mistério logo foi desvendado. Eram os filhotes que Napoleão tomara de suas mães e criara às escondidas. Mesmo que não fossem adultos, eram cães enormes e ferozes como lobos. Mantinham-se próximos a Napoleão. Notou-se que abanavam o rabo para ele do mesmo modo que os outros cachorros faziam para o Sr. Jones. Napoleão, seguido pelos cães, subiu na espécie de plataforma do celeiro, onde Major outrora fizera seu discurso. Anunciou que, daquele momento em diante, não haveria mais assembleias dominicais. Eram desnecessárias, disse ele, e uma perda de tempo. Para o futuro, todas as questões ligadas ao trabalho na fazenda seriam decididas por um comitê suíno especial, presidido por ele. Os encontros seriam privados e a decisão comunicada posteriormente aos demais. Os bichos ainda se reuniriam nas manhãs de domingo para hastear a bandeira, cantar Bichos da Inglaterra e receber as ordens da semana, mas não haveria mais debates. Apesar do baque da expulsão de Bola de Neve, os bichos ficaram consternados com tal anúncio. Muitos ali protestariam, não lhes faltassem os argumentos certos. Até mesmo Poçante sentiu-se vagamente atribulado. Abaixou as orelhas, sacudiu o topete repetidas vezes, tentou a todo custo ordenar seus pensamentos, mas no fim não conseguiu pensar em nada. Alguns dos próprios porcos foram mais articulados. 4 leitões na fileira da frente,
soltaram guinchados estridentes de protesto, e todos eles levantaram-se falando ao mesmo tempo. Os cães, porém, sentados ao redor de Napoleão, rosnaram em um tom profundo e ameaçador, calando os porcos e fazendo-os voltar a seus lugares. Então as ovelhas começaram a balir seus altos 4 pernas bom, 2 pernas mal, que duraram quase 15 minutos e deram cabo de qualquer possibilidade de discussão. Depois disso, Bufo foi enviado por toda a fazenda para explicar o novo plano aos demais. Camaradas, disse ele, acredito que todos os bichos aqui sejam gratos pelo sacrifício do camarada Napoleão, que tomou esse trabalho extra para si. Não pensem, camaradas, que a liderança é uma regalia. Pelo contrário, é dura e imensa responsabilidade. Ninguém acredita mais firmemente na igualdade de todos os bichos que o camarada Napoleão. Ele adoraria poder permitir que todos tomassem suas próprias decisões. Mas vocês podem acabar tomando as decisões erradas, camaradas. Então, o que seria de nós? Suponhamos que vocês tivessem decidido seguir Bola de Neve, com a sua fantasia de moinhos de vento. Bola de Neve que, como sabemos agora, não passava de um criminoso. Ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo, alguém disse. Bravura não basta, retrucou Bufo. Lealdade e obediência são mais importantes, e quanto à Batalha do Estábulo, penso que com o tempo descobriremos que o mérito de Bola de Neve foi muito desmedido. Disciplina, camaradas, disciplina de ferro. Essa é a palavra de hoje. Um passo em falso e nossos inimigos nos vencerão. Por certo, camaradas, vocês não querem Jones de volta, querem? Tal argumento mostrou-se mais uma vez irrebatível. Os bichos certamente não queriam Jones de volta. Se, mantendo-se os debates dominicais, havia risco de ele voltar, então os debates precisavam acabar. Possante, que teve tempo para refletir sobre tudo, expressou o sentimento geral ao dizer: seu camarada Napoleão está dizendo, deve estar certo. E dali por diante, em acréscimo ao seu lema pessoal, trabalharei mais duro, adotaria a sua própria máxima. Napoleão está sempre certo. A essa altura, o clima havia melhorado e já tivera início a lavra da primavera. O galpão onde Bola de Neve desenhara seus planos para o moinho de vento foi trancado, e assumiu-se que os desenhos teriam sido apagados do chão. Toda manhã de domingo, às 10 em ponto, os bichos se reuniam no grande celeiro para receber as ordens da semana. A caveira do velho major, sem couro nem entranhas, foi desenterrada do pomar e posta sobre um cepo ao pé do mastro da bandeira, ao lado da espingarda. Após hastear a bandeira, os bichos tinham que desfilar diante da caveira, numa atitude de reverência antes de entrar no celeiro. Agora não se sentavam mais todos juntos como antigamente. Napoleão, com Bufo e outro porco chamado Mínimo, que possuíam admirável talento para canções e poemas, sentavam-se na primeira fileira da plataforma elevada, com os 9 filhotes de cães formando um semicírculo ao redor deles, e os demais porcos sentados atrás. O resto dos bichos dispunha-se à sua frente na porção principal do celeiro. Napoleão lia as ordens semanais em alta voz e num áspero tom militar. E após cantarem uma vez os bichos da Inglaterra, os bichos se dispersavam. No terceiro domingo após a expulsão de Bola de Neve, os bichos ficaram um tanto surpresos ao ouvirem Napoleão anunciar que, por fim, um moinho de vento seria construído. Não deu explicação alguma para a mudança de ideia, mas se limitou a informar aos bichos que esse serviço extraordinário implicaria muito trabalho duro e que seria também necessário reduzir as porções de comida. Os planos, por sua vez, estavam preparados nos mínimos detalhes. Um comitê especial de porcos passara as últimas 3 semanas trabalhando nisso. Era previsto que a construção do moinho, junto com várias outras melhorias, deveria levar 2 anos. Naquela noite, Bufo explicou aos outros bichos que Napoleão, em verdade, nunca se opusera à construção do moinho. Pelo contrário, ele é que havia defendido a ideia no início,
e o projeto desenhado por Bola de Neve no galpão das incubadoras havia sido roubado dos papéis de Napoleão. O moinho de vento, em verdade, era uma criação sua. Por que então, alguém perguntou, ele se pôs tão energicamente contra sua construção? Bufo logo mostrou-se muito astuto. Aquilo, respondeu, foi uma artimanha do camarada Napoleão. Ele fez parecer que se opunha ao moinho simplesmente como estratégia para se livrar de Bola de Neve, que era um mau caráter e uma péssima influência. Com Bola de Neve fora do caminho, ele pôde retomar o plano sem a sua interferência. Isso, disse Bufo, se chama estratégia. Repetiu inúmeras vezes: estratégia, camaradas, estratégia, pulando de um lado a outro e sacudindo seu rabo com um sorriso feliz. Os bichos não sabiam exatamente o que aquela palavra significava, mas Bufo falava de um jeito tão convincente e os 3 cães que o acompanhavam rosnavam de um jeito tão ameaçador que aceitariam a explicação sem questionar.